Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria, mais uma vez estamos iniciando o nosso 20º episódio do nosso Tô na Serra Podcast, não é isso, Thiago? Exatamente, pessoal, sejam bem-vindos a mais um grande episódio, 20º, e aí a gente já completa aí esse número maravilhoso. A gente agradece a você que está sempre nos acompanhando nas redes sociais, lá no nosso Instagram, você também que nos acompanha no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é seguidor, vai lá, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal e fica à vontade, acompanhe, maratone aí, tem 20 episódios a partir de hoje aí para você assistir lá no nosso canal do YouTube. Então seja bem-vindo a mais um episódio, você que tá aí assistindo com a gente na sua casa, no seu trabalho, você que tá descansando na hora do almoço e o pessoal aí conectado com a gente aqui no nosso 20º episódio do Tô na Serra Podcast, né, Valdeir? Exatamente, 20 episódios já. Você se lembra quem foi a primeira convidada? Não, diga aí quem foi. Eu tô falando pra você, eu sei quem foi, quero ver se você sabe. Bora. Yane. Então. Foi a primeira convidada, uma mulher. E o 20º é uma mulher, a convidada de hoje, né? Vamos conhecê-la, Thiago? Vamos sim, mas vamos Mas antes, vamos mandar aquele abraço especial para os nossos patrocinadores, tá bom? Salgados da Carla, o Paulo Campos, a Casa da Construção, a Império Gourmet, a Loja Superestação e Confecções. Essa turma que acredita nesse projeto, certo? Patrocinando aí o nosso Tô na Serra Podcast, que já está de 20 episódios no ar. Além do QR Code. Exatamente. E também tem o QR Code que daqui a pouquinho a gente vai aparecer aí na sua tela para você acompanhar. Também esse estúdio aqui aqui a gente já pode ver uma mesa, né, diferenciada. Mostra aqui, câmera... Produção, mostra aqui. Daqui a pouco. Vai mostrar aqui, não pode. Daqui a pouco a gente mostra aqui. A mesa que tá aqui bonita, que tá aqui toda vez caprichada. Também você pode aí contribuir, né? Fazendo aquele Pix. Mas daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso. Vamos conversar agora com a nossa convidada de hoje, fazendo aí o episódio número 20 com aí tema de qualidades, como sempre, com assuntos importantíssimos e fechando aí esse mês com um tema especial. Quem é ela, Valdeir? Muito bem, nossa convidada de hoje é uma enfermeira aqui do município de Água Branca, Glauciere Monteiro. Seja bem-vinda ao Tô na Serra Podcast. Palmas, produção. Seja bem-vinda, Glauciere. O nome, fica à vontade. Oi, bom, difícil falar, né? Glauciere, tanta gente é. Eu pensei que era só a gente, ainda bem que não é só nós. Mas eu não errei não, Thiago, eu não errei não. Só eu, perdão, eu assumo a culpa, fui eu que errei. Muitas vezes preferem até abreviar, Gláucia. Pra não ter erro, né? Pra não ter erro. Tá errado, né? Pois é, sou Glauciere Monteiro, sou enfermeira, natural daqui, de Água Branca. Atualmente estou trabalhando no PSF, no Centro Municipal de Saúde, no Bairro Novo. Sou filha de Graça, de Nequinho Boi, e Erivaldo, de Rosinha do Hotel. Quase ninguém conhece. Quase ninguém, né? E Nequinho Boi também, viu? É conhecido. Tenho 5 irmãs, no caso, comigo são 6. Você é a mais velha, não? Não, é Gláucia. Mas muita gente diz isso, que sou eu. Mas a mais velha é Gláucia. A diferença é só 1 ano e 15 dias. Mas vem Gláucia, depois Glauciere, Glaucilene, Erivalda, Elita e Emanuela. Aí no G e no E. Pra ninguém ficar com raiva, né? 3 com G e 3 com E. Todas mulheres. Todas mulheres. Tá vendo aí? Acho que ele tentando. Agora vai vir um menininho, daqui a pouco vinha uma menina. Também, Só vou tentar mais uma vez. Vai vir um menininho, vai vir outra menina. Aí ele desistiu, ficou só a menina mesmo. A gente costuma dizer que é a casa das 7 Marias. Não tem as 7 mulheres. Pronto, a gente dizia que era as 7 Marias com nossa mãe, né? E uma família bem unida, né? Vocês têm a gente que conhece, pessoal que não conhece, vai conhecer a partir de agora, mas quem conhece vê uma família bem entrosada, seus pais têm uma criação que deixaram vocês aí sempre, toda a vida ali, bem apegados. Como é que vocês conseguem, assim, manter isso? Assim, irmãos sempre tem, né? Esse apego natural. Mas a gente vê vocês crescendo, evoluindo, mas sempre ali juntas. Tem gente que tem uma que mora em Recife, tem outra que mora fora, como é que é? Tem 2 morando em Recife, né? Isso aqui, tipo, já foi por escada, digamos. Gláucia foi a primeira a puxar o carro. Foi a primeira aí, depois de 2 anos eu fui pro Recife.
Gláucia retornou, Glaucilene foi. Quando Glaucilene estava lá, Erivalda chegou. Aí ficou nós três. Aí depois eu voltei, porque eu acho que eu não saí de Água Branca. E com 2 anos depois a Elita foi. Aí hoje tá a Elita e a Erivalda. No A caso, Erivalda, ela amou o Recife, que ela não ah, pretende ela foi a voltar, única, não. foi a única Foi a única. A que Elita não, gostou. ainda tá estudando, né? Mas Mas a ela pretende Erivalda já voltar. tá seguindo a vida dela Elita lá. pretende voltar também? Pretende. Porque a gente geralmente vê assim, se formam de lá. Não quer voltar Então, mais. A gente é o contrário, a gente se você forma e quer voltar. Voltar. Pois é, vou aí mais alguma pergunta Bacana, pra né? gente E vai a gente... conhecendo melhor aí a nossa. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como é a convivência entre vocês, as que ficaram aqui, né? Todas trabalham no ramo da saúde ou não? Não. Erivalda foi a que desviou um pouquinho. Erivalda, ela é advogada. Mas todas são no ramo da saúde. As outras, no caso. Gláucia é fisioterapeuta. Eu sou enfermeira. Glaucilene é biomédica. E Elita tá na odontologia. Erivalda que escolheu o direito. No caso, Pra defender as irmãs. não, tem que ter alguém, né, Né? pra resolver Tinha os que ter alguém. os Ela resolveu problemas. fazer isso. Mas essa parte de entrar na área da saúde foi influência de alguém, assim, seu pai, sua mãe, ou a mais velha puxou o carro e disse, olha, vamos todo mundo aqui seguir? Não, foi escolha de qualquer um. Tipo, eles deixou a gente À vontade. à vontade para escolher o que queria ser. Aí Gláucia prestou vestibular no tempo e passou para fisioterapia. E eu já acredito que é o que ela ama fazer. Eu acho que ela não se vê fazendo outra coisa. No meu caso, eu fui prestar vestibular e escolhi enfermagem. Quando eu vi lá enfermagem, não, é isso que eu quero. Mamãe, mas Glauciera, enfermagem. Eu disse, sim, mamãe, enfermagem. E tentei ainda vestibular para biomedicina, mas eu vi, hoje, convivendo com Glaucilene, eu vejo que não é muito minha área. E Glaucilene também, quando já foi certa que queria ser biomédica. Bom que cada uma tem uma área, assim, é da área da saúde, mas de É, especialidade diferente, né? diferentes. Aí ali, Erivalda, não. Sempre tive essa vontade de fazer direito. E Elita ficou nessa. E aí, minha gente, o que é que eu faço? Pedindo a opinião das mais velhas, né? Aí eu dizia, não, faça fono. Outra, não, faça nutrição. Ela, não, eu quero ser dentista. E foi para a área da odontologia. Pronto, E tá. tá aí, daqui a uns 2 anos, temos uma dentista na família. Pois é, mais uma especializada aí na área da saúde. É, E você mencionou o nome das irmãs, tem mais uma que não está aqui É. nesse ramo, nesse mundo, nesse mundo, digamos no assim. ramo da saúde, não está aqui com É. vocês. Você pode falar um pouquinho sobre esse trecho da história de vocês, que a gente vê vocês estão unidos, vocês sentiram muito, que foi a perca da mais nova, que é a irmã de vocês. E você pode falar um pouquinho Posso, sim. dessa situação que poderia ter abalado vocês e deixado vocês assim, não, a gente não, agora tá cada Se um, desviar do e caminho, não né? acreditar mais nas coisas, deixar à toa É e exatamente baixar a isso. cabeça, não, mas a gente vê vocês continuando a luta ali, firme e forte. Conte aí como é que foi esse episódio da irmã. A gente tem como Lelinha, que a gente costumava chamar ela como um anjo nas nossas vidas. Aí falar disso. Não, se você se Fique à conseguir, vontade. se Não, eu conseguir, consigo. vá, pode ficar. Não posso deixar de falar dela. Tipo assim, a doença dela foi uma coisa muito rápida. Ninguém esperava. Do nada, ela adoeceu, apresentou uma febre. Foi dormir na casa da nossa avó. Quando chegou em casa, chorando, dizendo que tinha tido diarreia a noite toda, tava com febre, não sei o quê. Aí levamos ao hospital, chegou lá, foi medicada, mandou pra casa. E nada dessa febre ceder. Aí, quando foi no outro dia, eu retornei com ela ao hospital. Quando chegamos lá, a médica também prescreveu medicação, não sei o que, e mandou para casa. E nada da febre ceder. Quando ela teve uma melhora, mesmo assim, mamãe retornou com ela ao hospital. Aí chegou lá, a médica solicitou uns exames para ela fazer. Só que antes disso, eu já desconfiava, mas não comentei com ninguém, né? O que poderia ser, porque eu preferia não acreditar. Ninguém quer acreditar. Não tem aquela coisa que santo de casa não faz milagre. É exatamente isso. Aí, ao realizar o exame, constatou, né, que ela estava com leucemia. Aí foi aquele, todo mundo ficou abalado, ninguém acreditava. Ela só perguntava o que é que ela tinha e a gente não conseguia nem explicar ela porque era tudo muito novo.
Ela já tinha noção do que era. Leucemia? Sim, Não. é mais difícil, hein? Ela só perguntava assim: o que eu tenho, nega, é grave? Porque me chamam de nega. Uhum. O que eu tenho é grave. Eu disse: não, mas você vai ficar boa, você vai se curar. Aí fomos para Maceió, eu, mamãe e ela. Quando chegamos em Maceió, ela fez todos os exames, não sei o quê, aí confirmou o diagnóstico, que ela tinha leucemia. Aí iniciamos o tratamento. Ela era uma criança muito vaidosa. Aí, quando a primeira coisa que disseram a ela, disse: eu vou perder meu cabelo. Eu vou ficar sem cabelo. Eu disse: não, mas seu cabelo vai crescer. Nem se preocupe. Aí passamos o tratamento com elas. Durou 6 meses. A gente descobriu. Ela começou os primeiros sintomas dia 16 de setembro. Quando foi dia 22 de setembro, a gente foi para Maceió. E no dia 22 de março, ela faleceu. Rápido demais. Muito rápido. E, tipo assim, ela vinha com a resposta muito boa ao tratamento, mas devido a uma infecção que ela pegou, tudo se perdeu. E a gente, assim, dá para ver que toda a cidade, todo mundo que conhecia a família de vocês também ficou abalado. Abalado. Foi. Foi uma época que até quem não conhecia começou a conhecer vocês, assim, a acompanhar Uhum. vocês por conta desse baque. Tipo, a gente vê hoje vocês trabalhando na área da saúde. É. Aí, no tempo, eu já tinha me formado e Glaucia também. Aí eu ficava acompanhando ela com a mamãe. Aí ela passou a primeira quimioterapia que ela fez, foram 14 dias internadas. E a vontade dela era voltar para Água Branca, que a gente ficava em Maceió. E ela: ô doutora, quando é que eu posso ir para Água Branca? Não sei o quê. Aí foi quando o cabelinho dela começou a cair. Aí começou a cair. Eu disse: não, Lalinha, vamos cortar. Aí cortamos 4 dedos. Aí no outro dia, quando ela acordou, já estava tudo enlinhado, de tanto cair. Aí fomos cortando aos pouquinhos e o restante a gente esperou cair. Mas depois ela se conformou, ela até gostava da careca dela. Ficava mandando vídeo, essas coisas engraçadas. Aceitou. É, que ela era bem extrovertida. E assim, a gente até hoje é abalado, na verdade. A gente se finge de forte, né? Mas a gente aprendeu muito. Se a gente já era unidas, depois desse acontecido nas nossas vidas, foi que tudo mudou. Mais ainda dentro de casa. E por isso que a gente costuma dizer que ela era um anjinho. Foi um anjinho, é um anjinho nas nossas vidas. Que hoje Que tá, veio pra mudar. e hoje acompanha vocês aí, dando essa força, da É, onde quer que ela esteja. da onde quer que ela esteja. Sim, aí eu disse a ela: não, não se preocupe não, que quando o seu cabelo crescer, quando eu vou deixar o meu cabelo crescer, a gente corta pra fazer sua peruca. Aí quando chegou um dia em casa, eu disse: é hoje, Lelina. Eu disse: você não vai ter coragem não. Eu disse: vou. Aí ela me acompanhou até Gal, uma vizinha lá de casa que é cabeleireira. Aí a gente cortou. Aí quando viu, aí veio Glaucilene, veio Glaucio, tudo tinha cortou. Até a Erivalda, Elita, a Aline, que era uma amiga dela, também se mobilizou, cortou. Não sei se vocês viram, tem até uma foto da Aí gente veio. segurando os cabelos, mas também com pouco tempo Deus levou ela. Pois é, mas vocês fizeram o que vocês puderam fazer de melhor e deixaram os últimos dias dela aqui bem. A gente via que ela É, mesmo no internado, vocês postavam vídeos dela cantando, aquele uhum, negócio todo, e a gente, de certa forma, a gente também torcia para que desse certo. Mas tudo certo, é mas tudo no caminho do tempo de Deus, a gente Deus compreende. fez a vontade dele e com o tempo a gente vai compreendendo, né? Mas hoje a gente somos outras pessoas depois de tudo isso. Com certeza. O Lelinha ensinou muito a gente. Que bom, né? É, Bem, Glaucieri, né? isso. Eu vou evitar falar o nome dela para não errar. Não, mas fala, tio. Muito bem, nega. Com licença. Com todo respeito. Com todo respeito. Como foi assim a sua infância? Você sempre teve esse cuidado com as pessoas, né? Você falou pra gente aqui em off, né, que é especialista na saúde da mulher, não é isso? Isso. Como foi assim seus estudos na faculdade? Era aquela universitária aplicada? Conta pra gente. Nem tanto. Minha infância em Água Branca, eu acho que não poderia ter sido melhor. Só o fato de estar em Água Branca. A gente tem uma roça, nossa avó tinha uma roça chamada Roça do Céu, que a gente só vivia lá, né? Eu, meus primos, minhas irmãs. Então a gente sempre vivia brincando, feliz. Hoje a gente não sabia nem o que era um celular no tempo, telefone, não Não existia fazia isso falta também, praticamente, né? não fazia falta.
E até hoje eu amo Água Branca, para falar a verdade. Eu não me vejo fora daqui. Mas eu fui pra. Não, aí terminei o ensino médio e mamãe disse: e agora? Você vai para Recife? Eu disse: vou não. Ela disse: você vai. Eu disse: vou não, mamãe. Vai, que Glaucia tá lá, sua. Porque a gente em Recife morou na casa da nossa tia, tia Ceissa, que é uma irmã da minha mãe. Tia Ceissa: não, mandei ela pra cá, mandei ela pra cá. Eu disse: mamãe, eu não vou, eu não quero ir. Porque eu sempre fui muito apegada aos meus pais, principalmente a minha mãe. Aí eu dizia: eu não vou. Ela: você vai, neguinho. Aí eu acho que uns 15 dias antes de iniciar essa nova fase da minha vida, eu só chorava. Neguinho, o que é que você tem? Eu não quero ir não pra Recife. Aí eu sei que muito vai, muito vem. Acabei indo pra Recife. Em Recife foi tudo muito novo para mim, porque você sair de um interior e ser jogada em uma Capital, né? Capital, capital, pesado. você sofre, você sofre. E assim, eu sempre estudei em escola pública, nunca estudei em escola particular. E minha faculdade, ela foi privada, então no início eu apanhei muito, não vou mentir. Quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu nunca me esqueço, foi aula de anatomia. Eu disse: o que é que essa mulher tá falando? Eu só vim gastar o dinheiro de minha mãe, eu vou voltar, eu Aí vou você sair daqui. vamos analisar o que vocês viram lá no ensino médio, Sim, eu eu não disse. vi isso, né? Tipo, aqui a gente tem um ensino maravilhoso. Uhum, Eu estudei no América Torres, depois fui para o colégio, depois fui para o Monsenhor. Mas a gente sabe da deficiência, né? exatamente. Hoje em A dia, estrutura é não. diferente. A estrutura é diferente. E hoje em dia, não. As pessoas, os adolescentes têm mais oportunidade. Antigamente, às vezes, faltava um professor de uma determinada disciplina e mandavam no final do ano para cobrir, dar nota e pronto. Então, eu senti dificuldade em relação a isso. Não era uma das melhores alunas, mas sempre deu para carregar. Qual é a média? É 7, tá bom. Vou Tá lutar. bom, Vou 7 lutar. dá. Tirei quanto? 7, tá bom. Vou... Só que aí também a gente vai criando afinidade com algumas disciplinas, digamos assim. Hoje eu atuo no PSF, aqui sempre tive vontade, desde o tempo da faculdade, a minha vontade era essa, de trabalhar no PSF. E com o tempo fui aprendendo a gostar muito sobre a obstetrícia, a saúde da mulher, me cativou. Por isso, quando eu terminei a faculdade, estou fazendo a especialização na saúde da mulher, que abrange tanto a área da obstetrícia quanto a saúde da mulher, E mais que conhecimento. foi o que me cativou. Tem gente que prefere UTI, tem gente que prefere urgência, emergência. Se for para aí, eu vou, mas para dizer assim que é o que eu amo, não é Não é? não. É bem assim, né? Vai dar causa do momento, mas não vai É, ser isso. Muito bem, Valdeir. E a gente, nesse bate-papo aqui, já conhecemos um pouquinho da nossa entrevistada, já conhecemos um pouquinho sobre a família, a gente já sabe quem é a família dela, quem são as irmãs, os pais, onde ela estudou. Vamos daqui a pouco conversar um pouquinho mais sobre a especialidade dela, sobre o trabalho do dia a dia. E antes disso, a gente vai mandar aquele alô legal e falar de dica especial, não é isso? Exatamente. Deixa eu mandar aquele abraço especial para os salgados da Carla, tá bom? Seu aniversário, casamento, qualquer tipo de evento, salgados da Carla, tá certo? Na Avenida Getúlio Vargas, né? O WhatsApp é o 9960 43272. Tá aí na tela para vocês os salgados da Carla, tá bom? Também temos o amigo Paulo Campos, advocacia e consultoria jurídica. Telefone para contato é 9998 30 987, resolvendo aqueles seus problemas chatos, que pense que um problema chato é lidar com, né, Com... com processo, essas coisas, né? Eu trabalho e sei muito bem como é isso. Mas, para descomplicar, a gente sabe, né? Tem que ter um bom advogado. E o bom advogado é o nosso amigo Paulo Campos. Procura ele, tá bom? O escritório dele fica por trás do ginásio de esportes. Tá bom, Thiago? Esse tem um QR Code. Exatamente. QR Code na tela e você já se prepara para fazer aquele Pix legal. Você que está aí já com a graninha sobrando, já começando praticamente um mês aí, já estamos terminando já tem gente com salário na conta, já pagou a conta de energia, de água, de luz, sobrou uns R$ 500, faz o Pix aí no nosso QR Code. Se você não tem aí como ler o QR Code, vai lá no nosso Instagram, conversa lá no direct e a gente vai fazer também outra forma de você também ser o nosso parceiro e fazer alguma doação conforme o seu bolso, o seu coração, para que o nosso podcast continue aqui firme e forte com toda a qualidade. Agora sim, mostra aqui, produção, a mesa.
pessoal ver a outra produção, a mesa aqui, aí, ó. Isso. Essa aqui. Essa mesa aqui, ela fica assim, bonitinha, primeiro também pelos nossos parceiros, patrocinadores, mas também com aquelas pessoas que querem aí, eu tô aqui com uma verbazinha aqui, eu vou deixar a mesa mais bonita, eu vou fazer um pix. Então você contribui aqui para essa belezura aqui, a gente fica muito feliz hoje. Glauciere não jantou, então já vai ter um bolo aqui, Um né? bolinho. Um bolinho, um pastelzinho, um refrigerantezinho pra gente já ficar todo mundo satisfeito. E isso também você pode ser um dos nossos colaboradores. Muito bem, já estamos de volta aí com a nossa convidada, né, Thiago Reis, falando um pouquinho da vida dela, né, da sua infância. E tem mais histórias, não tem, Glauciere? Fica à vontade, viu? Tem. Primeiro, eu queria dizer assim, que eu e minhas irmãs, a gente somos muito unidas, mas existem desavenças, viu? Umas Porque personalidades diferentes. somos personalidades diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Então, quando isso Sim. bate, acaba. Mas no final dá tudo certo. São quantas mulheres juntas em um mesmo espaço? 5. 5 mulheres, imagina. 5 mulheres. Porém, ainda tem uma que é Daiane. Dai um alôzinho pra você, viu? Daiane é aquela agregada que tá sempre por lá. A mamãe costuma dizer que ela é a 7ª filha. Porque ela cresceu em casa com a gente se considera irmã. No caso, a Ana é a vizinha, né? Ficava em frente Que era a vizinha, hoje ela tá um pouco mais distante. Mas é nossa irmã também. Mas a questão de irmãos sempre tem, né? Essa questão tipo, tem os Tem. momentos, né? Sempre tem umas desavençazinhas, uma quer falar mais alto que a outra. É. Mas no final fica tudo bem. Mas, tipo, nunca chegaram assim a, tipo, dar uns empurrãozinhos assim, só falar, tal. coisa Quando assim, criança, já. Já? Já. Pesado Quando- assim e tal, mas eu só... Não, mais ou menos. É um puxãozinho de cabelo lá, outro... Mas também um dia... Porque assim, muita gente vê o nosso pai como muito sério, né? Quando fala Erivaldo, muita gente já se assusta, digamos assim. E ele nunca foi de levantar a mão pra gente. Ele chegava e dizia, quero ter uma conversinha com você. Já Eu era digo, suficiente. o coração já fazia isso. Aí um certo dia ele chegou em casa e pegou Glaucilene e Glaucia se estapeando. Também depois disso resolveu o problema. Pegou uma chinelinha nas duas, pronto, Já ficou resolvido. de exemplo para os dois também. Aí serviu para as outras. Mas hoje em dia não, a gente mais conversa, gritando, mas conversa. Mas a família de você, ela é grande, tem, tipo, tem mais primos, tem mais pessoas que são ligadas a vocês no dia a dia? Minha família, na verdade, é enorme, tanto da parte de meu pai quanto da parte da minha mãe. Mas a gente sempre foi mais próximo à família da minha mãe. Tipo, tem meus primos, Anderson, Fernandinho, Manuela, Fernanda, Glícia. E a gente cresceu tudo junto. Ia pra Roça do Céu junto, ficava na casa do Vovô Jesus. O Vovô Jesus costumava fazer uma cocada de leite maravilhosa. Só que aí ela dava a cada um dos seus netos e guardava o restante, né? Aí quando ela ia dormir, a gente puxava a gaveta do armário, pegava a cocada e caía fora. Mas interessante, porque a maioria resolveu seguir o rumo da saúde. Os primos também. Os primos também. Pois aí tem alguma coisa. Deve ser porque tem Fernandinho, que é nutricionista. Glícia tá fazendo medicina. Fernanda é enfermeira também. Manuela, bióloga. A maioria é da área da saúde. Anderson, que é médico físico. Tudo na área da saúde. Deve estar no sangue. Se alguém da família ganhar na Mega Sena, já sabe o que montar. Um centro de saúde. Centro especializado de saúde. Tem Tâmara também, uma prima que está fazendo medicina, e diz, vamos abrir uma clínica, a clínica do boi. Agora, que é como costumam chamar. Aí falta também um contador para administrar esses tá recursos tudo desse povo. Se tiver alguém da família que ainda não escolheu, seja contador. Contador, é verdade. O pessoal da saúde ganha muito dinheiro, tem que saber. Depende da área, viu? Mas vocês não escolheram assim você falou que foi automático, mas não foi pela questão financeira. Ou teve aí. Não. Assim, questão eu vou entrar na saúde, que a saúde paga mais. Não. Até porque eu acho que se fosse para escolher, a gente tinha entrado na educação. E era paga mais, rapaz. Eu acho que a educação paga mais. Mas não, foi algo que foi fluindo e acabou acontecendo. Mas é bom, assim, você falando, explicando, porque, assim, na questão da sua infância, vocês aproveitaram bem a infância, a juventude, questão de viver compartilhar com os primos e pra... Qual é o nome do lugar?
Recife? Não, A Roça do a Céu. Roça do Céu. É onde que fica isso? É ali perto hoje onde é Galo Cego, que tinha aquela casa de show. Sim, Sim. ali por trás ali Isso. O pessoal conhecia com outro nome, esqueci o nome. Achava que era que falava que era de Couro Velho, é essa? É essa daí, que é Pronto, Roça do Céu, que é a pronto, a chácara Roça. de Coro Velho. Pronto. E esses momentos é bom que vocês aproveitaram. Ah, tinha uma fonte lá maravilhosa, que a gente só vivia tomando banho. A fonte do céu, que costumava dizer. E a gente passou nossa infância praticamente lá. Tinha um sonho de um dia ter uma piscina. Ai, criança. Até hoje tá lá. Até hoje, a vovó Jesus dizia, vamos catar castanha, pra gente vender as castanhas e fazer a Fazer piscina. Quando dava 5 horas da manhã, descia tudinho pra Pra Roça catar do castanha. Céu. O rapaz subia no pé de caju, balançava e tudo iam atrás das castanhas. Sonhando com a piscina. É, e era tudo tão natural, tipo, sei lá, foi uma fase muito boa. Tipo bom, né, Valdeir? Verdade. Tem mais alguma história interessante da sua infância? Não, Tu nunca já brigou na escola? Não. É, eu sempre fui medrosa pra isso. Não, eu sempre fui mais na minha, eu e minhas irmãs. A gente tinha medo, como a mãe dizia, se vocês arrumarem uma briga na escola, vocês apanham lá e apanham aqui. Toda- Quem queria? Ninguém. Existe uma cartilha das mães desse negocinho. Se apanhar fora na escola ou na rua, apanha em casa de novo. Todas as mães dizem isso. É, A minha mãe não quer dizer que ela sabia que eu apanhava no doce. e assim, hoje, eu e minhas irmãs, a gente tem uma profissão, mas também não foi fácil chegar onde a gente chegou. Porque muitas vezes tem gente que olha e diz, ah, fulana é enfermeira, fulana é fisioterapeuta, mas só sabe a gente o que a gente chegou, passou para chegar lá. Porque teve momentos de você dizer assim, desisto, não quero mais, eu quero minha casa, eu quero voltar para minha casa. Mas um chegava e dava força, outro chegava e aconselhava, não, falta tão pouco, não sei o quê. Não foi fácil, não vou mentir, mas valeu a pena. Nunca é. As coisas mais bem conquistadas são aquelas que dá É. trabalho. Tem... noite de Isso sono, mesmo. né? Noite de Estudando. sono, longe da família, às vezes não tinha um apoio. Quando eu estudava com Gláucia, Gláucia estudava quando eu morava com Gláucia, ela estudava de manhã, eu estudava à tarde, a gente só se via à noite. Quando Glaucilene foi pra lá, Glaucilene e a pobre só me via à noite, porque foi no tempo que eu tava de estágio, correria de TCC, não sei o quê. E ela passava muito tempo só com a nossa tia. Mas às vezes tia Cissa viajava, não sei o quê. E isso vai deixando a gente triste. Muitas vezes você estuda tanto para uma prova e não se sai tão bem naquela prova, fica abalado, fica com medo de uma reprovação. E como é que vai ser para pagar essa disciplina novamente? Porque questão financeira também é bem complicado, né? No caso, qual é a profissão dos seus pais? Assim, por quê? Meu pai é motorista Uhum. e minha mãe é supervisora escolar. Com essas profissões foi que eles bancaram os estudos de vocês. Isso, mas aí a gente também teve muita ajuda da nossa tia Ceissa e das outras tias, né? Mas eu digo tia Ceissa porque a gente morou na casa dela esse período todo. Aí você passou em Recife quanto 4 tempo? aninhos. 4 anos. 4 anos mais longos. Doida pra vir embora. Era, quando eu vinha de férias, que faltavam uns 15 dias para retornar para Recife, aí minhas irmãs diziam que eu já ficava estressada, já ficava Aguardando. mal-humorada. Aí me falava comigo, eu mal respondia, porque ela já sabia que eu já estava sentindo porque tinha que retornar. Aí a gente dividia o mesmo quarto. Quando chegou faltando um ano para mim terminar a faculdade, e Arivalda entrou. Aí eu disse, não, Arivalda, pode ficar com o guarda-roupa, eu deixo minha roupa na mala mesmo, falta pouco tempo, um ano. Já tá na expectativa para ir Na embora. expectativa. E quando eu vim embora, por um lado, cortou o coração. Nunca me esqueço, na rodoviária, para pegar o ônibus para retornar. E tia Cessa começou a chorar e pediu para mim não vir. Pediu para ficar com ela e arrumar um emprego para mim lá em Recife. Só que a minha vontade era voltar para Água Branca. Eu retornei para Água Branca, fiquei trabalhando 6 meses na loja da minha tia, Inalva, que é na malharia. Aí foi quando a Manuela adoeceu. Eu passei um período acompanhando ela e foi quando eu tive a oportunidade e fui chamada para trabalhar. Aí até hoje. Graças a Deus. É, A gente conversa aqui já estamos no 20º episódio. A gente sempre conversou com pessoas aqui da cidade. Esses
episódios todos que a gente conversou aqui no Uhum. podcast, sempre foi com pessoas, figuras aqui de Água Branca. E Da terra. todas elas tinham algo em comum. É o apego e a admiração por Água Branca. O amor pela cidade, né? Vamos pela Exatamente. cidade. E a gente, quando a gente traz o conteúdo aqui para o podcast, inicialmente a gente quer trazer um tema para a gente debater, mas também mostrar que, tipo, todo mundo que vem aqui tem sua especialidade, tem Uhum. sua profissão, mas algo em comum que a gente queria preservar é isso, a questão do apego pela Do sua apego terra. pela. E é muito importante isso para que você consiga fazer seu trabalho também com mais dedicação. Imagine, você vai trabalhar na área da saúde, você está aqui trabalhando aqui, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar num hospital estruturado, Uhum. numa capital, numa cidade satélite. Você vai estar trabalhando aqui, vai, mas você não vai estar focado aqui. Você trabalha aqui querendo sair. Mas quando você gosta daqui, a formação que você fez lá, a sua força de vontade de aplicar o que você O sabe, que você aprendeu, fica- trazer para sua terra. fica É Isso que é exatamente bacana, né? isso. fica muito mais firme, mais forte. E a Uhum. gente fica feliz em trazer pessoas assim como você e ver que realmente isso existe e que tem pessoas que podem dar mais valor à sua cidade. Tipo, você pode se dedicar mais, você pode fazer mais pelo seu lugar fazendo isso. Você pode sair para estudar? Pode, deve. Mas você quer voltar, você volta. Não só existe demanda lá fora, aqui também. E aí a gente vai entrar na sua parte de atuação. Você começou já com essa vontade de dizer, não, eu quero trabalhar aqui na minha cidade. Isso já te deixou feliz que você voltou. Voltei. Isso já era bom. Disse, não, então, Voltei com gosto de gás. e o né? foco tá tudo certo para não precisar sair Dá daqui. tudo certo para não precisar sair. E ainda vem a questão assim, o retorno. Porque eu saí da faculdade dependente de meus pais ainda. E eu não queria aquilo. Eu queria ter a minha dependência e passar a ajudar eles, né? Aí você ainda sai com essa sede de querer ganhar o seu próprio dinheiro, de você ser independente. Mas voltei, quando cheguei, fiquei meio perdida. Aí minha tia me chamou para trabalhar na loja dela. Depois eu tive a oportunidade de começar a atuar como enfermeira, o que eu tanto sonhava. No início não foi fácil, porque eu digo uma coisa, teoria é uma coisa linda, agora a prática já é totalmente realidade diferente, não é? Lidar com pessoas não é tão fácil. Nunca foi, Não nunca é? será. Lidar com pessoas é um pouquinho complicado, digamos assim. Mas até hoje tá dando certo. Poder lida muito com pessoas, sabe como é que... Já fui atrás dele uma vez no Já? conselho, quase chorando. É. Estamos para ajudar, né? Enfim, cada um com sua pessoas. cruz, né? Vamos E embora. você trabalha, Glaucieri, com uma. Como é que eu posso dizer? Com um público, assim, que eu sou apaixonado, que é criança, né? E na questão da obstetria, né? Dos recém-nascidos, É. digamos assim, né? Tanto criança recém-nascido, quanto até os 2 aninhos que a gente fica fazendo o acompanhamento da puericultura, que chama. Questão de vacina, peso, altura. Pré-natal, assim. Isso, também faço pré-natal, citologia, que é o preventivo, o famoso preventivo. Atendo hipertensos, diabéticos. É de bocadinho de tudo um coisa, pouco. viu? É, Um posto não de é saúde. só um Um rumo. posto de saúde todinho, só pra Glaucieri, né? É um posto de saúde só para os enfermeiros. Enfermeiro. Uma lâmpada queimou. A lâmpada queimou, enfermeiro. Vem aqui Troca- resolver isso. Você trabalha com uma equipe de quantas pessoas lá junto com você? Tem 2 técnicas, Manuela e Cida. Tem 6 agentes de saúde, que é a auxiliadora, Marilene, Alana, Aparecida, Marlene e Luciana. E tem um médico, Dr. Emanuel. Minha equipe é essa. Um bocadinho de gente. E você ainda É. faz isso tudo, imagina, juntando. Para dar de conta da metade da cidade. Porque a Água Branca ela é dividida em 2 PSFs. Tem o Urbano 1 e o Urbano 2. No caso, eu atuo no Urbano 2. No caso, Que pega mais essa área assim, do Bairro Novo, Conjunto Bela Vista, no Vila caso, São Vicente, né? Vila São Vicente. no caso, o dia a dia do seu trabalho. Pronto, quando você começou, qual era a sua rotina e sua E rotina hoje? Como mudou ou você faz a mesma coisa que você fazia antes de você fazer? Não, a mesma coisa, só que a gente começa com gosto de gás, digamos assim, né? Aí depois vai
mas é a mesma coisinha. Chega um paciente, vamos supor, hipertenso diabético com a receita, eu faço a renovação, faço alguma orientação em relação à medicação, ele pega, vai embora. Se chega algum adolescente se queixando, preocupada, vamos supor, um risco de gravidez, aí eu converso, faço orientação, se preciso, faço algumas prescrições. E assim é a minha vida no PSF. Só no posto. Só Atendimento domiciliar. atendimento, visita domiciliar para as puérperas, pós-parto, a gente faz a visita e a ORN. E também a idoso. Então, Idoso e acamado. Então é desde E vacina. as vacinas, né? Temidas. Então o seu trabalho é desde o pré-natal, digamos assim, e pós o parto também tem um Pós-parto, acompanhamento, ver como é que tá a mãe, ver como é que tá a criança, né? Fazer acompanhamento em questão do aleitamento materno, se aquela criança está mamando bem, se está pegando peso. Tudo isso. A questão da orientação de vacina, ao nascer são 2, depois de 2 meses, 4, e assim vai. Aí também é papel do enfermeiro. Enfermeiro. Mas eu gosto do que eu faço. Não, é uma área que tem que gostar realmente muito. Você tem que gostar. Tem que gostar muito porque tem que ter paciência, tem que ter conhecimento. Toda hora você tem que estar renovando seus conhecimentos. E hoje você Se atualizando. ainda estuda ainda hoje. Estudo. Tem que estudar, senão fica para trás. Estudo, porque, tipo, na área da vacina, sempre tem uma nota nova, mudou alguma vacina, pode ser a partir de tantos anos, a partir de tantos meses. Então, a gente tem que estar se atualizando. Como foi assim na pandemia? Seu trabalho lá no PSF, teve alguma alteração? A rotina foi a mesma? Não, com cuidado maior, certeza, né? Teve alteração, e sem falar que a minha família foi a primeira a ser testado positivo para Covid. Ainda passamos por isso. Os pioneiros. Passamos 28 dias trancados dentro de casa. Naquele tempo, Foi. Ali foi. Foi outra coisa também que fez a gente mudar muito, viu? Porque logo quando começou a pandemia, a mamãe estava viajando. Nosso tio deu uma viagem para as irmãs dele, para Portugal. E aí, mamãe do outro lado do mundo, tudo fechando, e para ela voltar. Essa pandemia já começou assim, frustrando, né? E a gente preocupada, iam para o aeroporto, não tinha voo, eles presos em Portugal. A gente aqui apreensivo. E aí, como fazer? Quando a gente chegava em casa, a gente nem entrava pela porta normal, a gente entrava por uma portinha que tem, que já saía no muro, já tirava a roupa lá, tomava um banho lá para poder entrar dentro de casa, com medo de infectar a mamãe e meu pai. Nesse sistema todo mundo. Era a nossa maior preocupação. Já são idosos, mas foi bem frustrante. Aí veio o primeiro teste positivo de Covid em Gláucia, né? Tipo, a gente enfrentou tudo. E ela apresentou uma tosse e a garganta inflamada. E o médico foi lá e disse, não é Covid, porque tem placa na garganta dela. É uma crise de garganta. Mas fique em casa, em repouso. E nada de Gláucia melhorar. Vamos fazer um teste. Quando fez o teste deu positivo. Aí eu disse, como é? E eu que fui fazer, né? Aí, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, disseram, não, vou testar você. Eu disse, eu não disse nada. Não, vamos testar você pra gente comparar o teste. Na hora que testou, meu teste reagiu. Aí eu comecei a chorar. Aí liguei pra Glaucilene. Glaucilene, eu tô com Covid. E Glaucilene Delmiro, que ela trabalha em Delmiro, desesperada. E agora, mamãe e meu pai, chama todo mundo. Quando faz o teste, tá? Eu, mamãe, meu pai e Gláucia. Os 4 que testaram positivos. Só que assim, Gláucia, ela foi a primeira a testar, mas ninguém sabe quem foi que pegou primeiro. Não tem como saber. Porque eu trabalho na área da saúde, Glaucilene trabalha na área da saúde, Gláucia trabalha na área da saúde e meu pai, no tempo, trabalhava. Então, em casa chegava muita chave. A chave podia vir contaminada. Aí não dava pra saber. Aí isola todo mundo. Mas só uma apresentou sintomas. Só uma. Depois a outra, Erivalda. Mas aí a gente já tava isolado. Aí isso... Tipo, aí isso o pessoal não passava na calçada de casa. Naquele tempo era um preconceito. Era pesado. A gente pedia água, deixava lá e saiu correndo. No final, acho que tinha uns 10 puxões de água de 20 litros. Quem queria pegar de volta? Deixa aí. Eu trabalhava no mercado e dizia, só tem uma entregar na casa de fulano. E quem? Peraí. Aí olhava,
tinha saiu o boletim, boletim. né? Eu disse, oxi, Não. mande outro, viu? Não, e interessante, porque pra gente receber alta, quando eu repetia o teste, Glaucia estava curada. No teste dizia, né? Que era muito inseguro. Glaucia estava curada, Elita curada, Erivalda curada, Glaucilene curada. E eu, meu pai e mamãe, o teste reagiu. Eu digo, agora Aí, deu bom. pronto, vocês são Passar mais uma semana dentro de casa, ninguém aguentava mais, não. agonia. A agonia. Aí disse, não, peraí, vamos ligar pro laboratório. Aí foi quando a gente fez a sorologia e deu um negativo. Aí foi liberado. Depois de 28 dias. Diga aí. Até foi pesado esse tempo, viu? Foi. Em relação à minha rotina no posto, mudou muito. No tempo da pandemia. Agora não, que já tá voltando ao normal. Mas a gente parou de atender criança, porque atendimento de puericultura é uma prevenção, digamos assim. Às vezes as crianças chegam lá doentes, sim, mas a maioria das vezes é para ver a questão do pezinho dela, de um mês para o outro, quantos centímetros cresceu. Então a gente suspendeu esses atendimentos, porque ia estar expondo a criança sem necessidade. Gestante a gente atendia, mas diminuiu muito a quantidade. Vamos supor, tem dias que eu atendo 10, 12 gestantes. Eu só podia botar 2 ou 3, para não lotar o posto. Hoje atende mais. Hoje eu atendo 12, 13, 14. Por aí. Por aí. Por dia, viu? E idoso, paramos de visitar. A gente só voltou a visitar idoso no tempo da vacina, que foi para levar esperança a eles, né? Mas já não fazia mais visita. Nem a puérpera, pós-parto, a gente também não visitava, porque a gente estava sempre exposto ali ao vírus. Aí eu chegar na casa para fazer uma visita àquela puérpera e aquele RN, eu poderia levar o vírus. Então também foi suspensa as visitas no tempo. Mudou muito, caiu muito a rotina. Um tempo que limitou para todas as áreas. Todo mundo teve que trabalhar numa limitação bem pesada. Bem pesada mesmo. E é isso aí, graças a Deus já passou. Glória a Deus, que eu espero que Não volte Não mais. volte. aí não volte nem tão cedo, que se fique Foram dias angustiantes. muito pesado para todo mundo, para quem trabalha na saúde e para quem tava com medo de pegar E para também. quem estava fora, né? Muito bem, vamos aos nossos patrocinadores, tá bom? Deixa eu mandar aquele abraço especial para Casa da Construção. O seu parceiro na hora de construir na rua Lourenço Bezerra, aqui em Água Branca, na entrada da cidade. O telefone é o 9965 96312. Um abraço para a galera lá da Casa da Construção. Fim de ano tá aí, quer pintar sua casa, quer reformar, já sabe o lugar certo, tá bom? Casa da Construção. Também temos a Império Gourmet, na rua Travessa São Bento, encomendas, pronto entregas, tá bom? O WhatsApp é o 9823-44178. Tá bom? Também temos a loja Superestação e Confecções, na Avenida Presidente Castelo Branco. Telefone para contato 3641-1546, 9814-82992, tá bom? Loja Superestação, no centro de Delmiro Gouveia. E só para você não esquecer do QR Code, se você tá aí distraído, não se preocupe, tá aí mais uma oportunidade para você fazer um Pix pelo QR Code. Se você não tiver Pix, não tiver como fazer aí, você pode fazer também uma transferência, temos conta bancária, temos também a casa de Gugu, a gente tá na rua, se você quiser doar, não tem impedimento. É só você estar com o dinheiro na mão e a gente recebe com todo o coração, todo carinho. Um abraço especial aos nossos, aqueles telespectadores não, talvez internautas que estão nos acompanhando sempre, toda semana, já estão acostumados a deixar aí o seu YouTube já no ponto para assistir a gente. Um abraço ao Vitor Hugo, Fernanda, temos Luciene, pessoal de Pariconha, tem uma galera Campinhos, tem uma galera massa aqui de Água Branca também que nos acompanha. E Deixa eu mandar um abraço. Tá na hora dos abraços, né? Dona Beta hoje me parou. E aí tá assisti lá o episódio com o padre. Gostei. Foi dormir mais de 1 hora da manhã assistindo. Coitada. Não deu pra assistir no meio-dia. Ela assistiu à tarde. Quando chegou da missa, ela assistiu. O Tô na Serra Podcast. Um abraço pra Dona Beta, da família toda. Se você é novo também aqui no canal, muito obrigado. Fica à vontade. Tem aí um monte de episódio aí com gente muito bacana. E hoje também tá sendo mais um episódio com conteúdo massa. E a gente vai entrar aqui também em mais um tema específico. Estamos finalizando o mês de outubro. Um mês dedicado a muitas ações em relação a
ao Outubro Rosa. Outubro Rosa. São ações, são incentivos, são campanhas e por isso também a gente chamou a nossa convidada também de hoje para falar um pouquinho sobre esse mês aí bem trabalhoso para vocês. O que é que está sendo feito nesse Outubro Rosa? O que é que foi feito, na verdade? Já estamos no finalzinho. Aí explique também o que é o Outubro Rosa, né, para as pessoas que... Isso, vamos começar. Bom, o Outubro Rosa, ele foi criado na década de 90, teve início nos Estados Unidos. Qual o objetivo do Outubro Rosa? Conscientizar as mulheres em relação ao câncer de mama, ter movimentos na luta do câncer de mama e alertar elas à quantidade de mortes que esse câncer pode causar. Então, o objetivo é esse: incentivar aquelas mulheres a procurarem um diagnóstico precoce, a se cuidarem, a se tocarem, a se amarem. Só que elas não podem deixar de se cuidar só no outubro, porque é voltada a isso. Elas, se for preciso, se cuidem o ano todinho, pelo amor de Espera Deus. só para outubro. Não aí... dá certo, entendeu? Porque, assim, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais acomete no mundo. Ele só perde para o câncer de pele, entendeu? O INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, estima que esse ano de 2022, cerca de mais de 66 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama. Dentro dessas, então vamos dizer que a cada 1.000 mulheres, 100 mil mulheres, 44 irá desenvolver câncer de mama, irá ser diagnosticada com câncer de mama. 609 dessas 66 mil será no estado de Alagoas. Para mim, é um valor muito alto. Muito. Sim. Nesse primeiro semestre do ano de 2022, já tivemos 84 mortes por conta do câncer de mama. É um câncer que mata, mas é um câncer que tem 90% de cura, quando diagnosticado no início, de uma forma precoce. Tem uma resposta boa ao tratamento. Mas se as mulheres não se cuidarem, não se tocarem, fica um pouquinho difícil disso acontecer. E esse primeiro momento ele pode ser feito assim de diagnóstico, a própria mulher pode A própria mulher pode se diagnosticar, digamos assim, ao se sentir algo tocar. diferente de procurar o médico. Isso, procurar um médico. Porque, assim, uma coisa que vale ressaltar é que existem vários fatores, não só um único fator para dizer assim, na minha família alguém teve câncer de mama, eu vou ter. Não, são vários os fatores que podem acometer o câncer de mama. Um deles é o fator genético, mas cerca de 15 a 10% dos casos de câncer de mama são por fatores genéticos hereditários. Minha chance aumenta sim, se minha mãe, ou minha irmã, ou até mesmo meu pai teve câncer de mama, eu tenho mais chances de desenvolver o câncer. Por que meu pai? Porque homens também podem isso que eu ia perguntar desenvolver agora, Eu também os homens. câncer fiquei de com mama. medo e curioso ao mesmo É tempo. só 1% de chance, mas pode acontecer. Então, se o meu pai teve câncer de mama, eu tenho chance de ter. Que a gente Então, tem, eu preciso me cuidar. a gente tem ideia que só as mulheres, Só as mulheres. que Mas o podem homem também contrair. tem peito, digamos assim, né? Tem, Uhum. tem a glândula mamária. Então, pode vir a desenvolver, mas só 1%. Na maioria dos casos. Rapaz, que Informação importante, né? muito. Tem que ficar Glaucinene, atento. como assim a Secretaria de Saúde, mais precisamente lá onde você trabalha, trabalhou esse mês com essa temática, né? Foram feitas palestras, como foi esse momento lá? Geralmente, pelo menos uma vez na semana, a gente faz uma roda de conversa nos postos. Uma educação em saúde. Orienta aqueles pacientes. Como estamos no mês de Outubro Rosa, foi um mês voltado a isso. Reunimos mulheres para fazer a coleta citológica do colo, do útero, que é o famoso preventivo, e conversamos um pouquinho em relação ao câncer e orientamos essas mulheres a procurarem a fazer uma mamografia, um ultrassom, se percebeu algo diferente, procurar um clínico ou até mesmo a gente da enfermagem para fazer a orientação. Então a gente trabalhou esse mês muito em cima disso, na prevenção. Porque Sim, não, conclua. tanto na prevenção, tanto no diagnóstico precoce. Porque a gente orienta como prevenir. Vai garantir, eu me prevenir, vai garantir que eu não vou desenvolver câncer de mama? Não. Infelizmente, não. Mas a gente sabe que pode tentar evitar, a gente tem que fazer. Porque justamente isso.
há o investimento que o governo faz, mas é melhor investir antes É melhor a na gente prevenção do tratar, que no é melhor a remediar. gente prevenir, tipo, na atenção primária a gente tem que trabalhar voltada a isso, a prevenção, do que o tratamento, que já é um cuidado mais avançado. Então, para o SUS, eles acabam gastando mais também em relação a isso, ao tratamento. E aquela mulher acaba sofrendo mais ainda, Então, Porque é um câncer, né? E porque é câncer. um câncer, e um tratamento tratamento de câncer não é pesado, fácil. É pesado. exatamente isso. Eu conheço o Fernandinho, um tatuador em Paulo Afonso, que ele faz um projeto bem massa, que ele reconstrói Assim, a desenho, o auréola, mamilo, isso, alguma coisa assim. Ele faz isso para reestimular a Autoestima, né, da autoestima mulher. das mulheres que passaram por isso e que, graças a Deus, venceram, né? Passaram pelo Uhum. tratamento. E como eu disse, são vários os fatores que podem desenvolver o câncer de mama. Entre eles, a menarca precoce. Aquelas meninas que menstruaram antes dos 12 anos de idade, elas têm chance de desenvolver câncer de mama, porque elas ficam mais expostas a um hormônio chamado estradiol ou estrogênio. E esse hormônio ele acaba se tornando um vilão para aquelas adolescentes. Então, Outro não tem idade, né? Pra... Não, geralmente ele acomete a mulheres com mais de 50 anos, mas pode acontecer com 40, 38, 28. Quando a mulher tem mais chance e não se cuida, ela vai desenvolver o câncer, digamos assim. Porque a célula está ali, inativa. Se você dá um estímulozinho, ela começa a desenvolver de uma forma rápida e pode até acometer outros órgãos. Muitas vezes tem mulheres que quando tem o diagnóstico já está em metástase ou então já está no estágio avançado da doença e fica mais difícil. E ela não sente aquilo, ela tá ali com tudo lá dentro ali Não, até acontecendo. porque na maioria dos casos de câncer são tumores e nódulos e eles são indolores. Você tem que Tem realmente que se cuidar, se fazer tocar. o Só toque. que é bom destacar que, mesmo aquela mulher fazendo um autoexame todos os meses, ela precisa fazer a mamografia, se tiver mais de 50 anos. Porque o SUS, ele só disponibiliza mamografias a partir dos 50 anos, que é quando aquela mulher está mais predisposta a desenvolver o Mais câncer. vulnerável. Isso, mais vulnerável. Só que, se na minha família alguém teve câncer, eu preciso ser acompanhado por um mastologista ou um ginecologista. Aí eu posso fazer a mamografia antes dos 50 anos, Pelo histórico. pelo histórico. Porque aí vai ficar fazendo rastreamento daquela mama para ver se vem a desenvolver o tumorzinho ou o nódulo. Como é os passos, assim, né? Pra gente ensinar até para as mulheres que estão acompanhando nosso podcast, né? Faz o autoexame, né? Aí percebeu algo, quem deve procurar, né? Com quem deve se abrir, como é? Fala aí pra Ó, gente esse primeiro eu vou passo, né? dizer o seguinte: o autoexame, para aquelas mulheres que ainda menstruam, precisam ser feito por volta do 5º ao 7º dia pós-menstruação, tá? E para aquelas mulheres que já estão na menopausa, esse exame precisa ser feito uma vez ao mês, de preferência sempre na mesma data. Se ela chegar lá na frente do espelho, percebe que tem uma mama maior do que a outra, então uma está mais vermelhada, o mamilo, que é o bico, está saindo algum líquido de forma espontânea, sem. Como é que diz? Sem estímulo, isso é um sinal de alerta. Então, ela precisa procurar um posto de saúde, precisa procurar um médico e relatar o que está acontecendo. Se na hora do banho percebeu que algum carocinho, algum nódulozinho, também procura o posto de saúde. Também quero deixar claro que nem todo nódulo é sinal de câncer, tá? Tem mulheres que têm nódulos na mama, mas às vezes é um nódulo de água e acaba desmanchando, certo? Né? Porque Pra não eu ficar encontrei um preocupado. nódulo que eu vou estar com câncer, não. Pelo amor de Deus. E nem vá pro Google pesquisar, E nem né? vá pro Google, porque senão Porque você já é muita gente morta. faz isso, né? Você vai morrer em 2 meses. O Google não tem dado ninguém, não. Tem não mesmo. Pesado. Então, essas mulheres, elas precisam se cuidar, elas precisam se tocar e precisam principalmente perder a vergonha. Porque muitas deixam de se cuidar por vergonha. Principalmente quando a gente fala em preventivo, que é a coleta do colo do útero. Elas têm vergonha, muitas vezes o companheiro não incentiva, muitas vezes eles não deixam ela ir e diz que não vai estar deixando a mulher dele estar mostrando os seios dela a qualquer pessoa.
Aí fica difícil, mas elas precisam se cuidar, porque o câncer tá aí. E Verdade. ele não tem pena. Glauciane, uma vez descoberta que você tá com câncer de mama, né, quais são as etapas para curar? Né? Precisa de quimioterapia ou não? Há medicamentos que... Explique pra gente. Aí vai da conduta médica. Mas, segundo o protocolo, primeiramente é a cirurgia. Antigamente era feita a mastectomia, que é a retirada da mama total. Hoje em dia não, pode ser parcial ou só do nódulo, dependendo de onde ele esteja localizado. Depois da cirurgia, a gente entra na quimioterapia. Aquela mulher faz as sessões de quimioterapia, terminou a quimio, ela entra na radioterapia. Fez a sessão de radioterapia, precisa ficar sendo acompanhada para ver se realmente matou aquele câncer. Aí diz se ela está curada ou não. Mas é um Processozinho processo bem... Doloroso, que não é né? fácil, Não. doloroso. Porque quando já fala em câncer, não tô com câncer, já assusta. Já é algo assustador. Aí a mulher, quando ela para pensar, ela pensou logo, vou perder minha mama, vou perder meus cabelos. E muitas mulheres são vaidosas. E quem quer isso? Ninguém. Ninguém. Com o tempo ela acaba se adaptando e se acostumando àquilo. Mas é um susto para ela. Fora essa questão, como a gente é do interior, para você fazer tratamento, geralmente é Arapiraca ou Maceió. Aí você se desloca de Água Branca para Maceió para tomar uma quimioterapia que não é nada legal. Retorna para sua casa, chegar aqui tem que ter vários cuidados, não pode estar tendo visita, não pode ter contato com ninguém, porque essa mulher, querendo ou não, ela acaba também se isolando da sociedade por conta disso, como uma forma de prevenção para não pegar infecção. E é muito difícil lidar com tudo isso. E sabendo que uma coisa que a gente pode prevenir. E se for descoberto bem no início, em alguns casos não precisa nem passar pela quimioterapia nem a radioterapia. Só a cirurgia já resolve. E por isso é o novembro, o O outubro outubro. rosa. Tô com novembro azul já, tá chegando. É. E por isso o outubro rosa tem essa, Preocupação, né, essa de meta, informar. né? De que É, de você, estar em... quanto antes você diagnosticar, mais chance você vai ter de sofrer menos, de resolver o seu problema com mais E facilidade. de se curar, Hum. né? Ainda tem isso. Porque, assim, as mulheres, elas não podem deixar de fazer a mamografia. Como o nome diz, é a mamografia de rastreamento. A gente precisa ficar rastreando aquela mama para ver se desenvolveu algum câncer. Muitas vezes elas acabam se desleixando, não quer fazer, não vai, esquece. E quando cai em si, pode ser que seja já um pouco tarde demais. E quanto tempo é feita a mamografia? De ano em ano? Uma vez ao ano. Tá? Mas dependendo do resultado, muitos médicos pedem para repetir só com 2 anos. Por quê? Esse fato de ficar exposta à radiação também não é legal e pode ser um fator para a mulher desenvolver o câncer de Às mama. vezes você tá lá tentando descobrir, não tá dando nada, mas aí só o exame mesmo, ele vai É, ativar. já pode ativar aquela célula que está ali, cancerígena. Também você também pode também o caso de você ter a célula, ela não desenvolver, você crescer, viver e ela ficar ali e não desenvolver também. Isso. É exatamente isso. E a gente costuma dizer que essa questão da mamografia, ela é uma prevenção secundária. Existe a prevenção primária. Qual é essa? Tentar se alimentar bem. Tentar manter o peso. Porque pessoas obesas e sobrepeso têm chance de desenvolver o câncer. Por quê? O excesso de gordura, de tecido adiposo, ele pode ativar esse hormônio, que é chamado de estrogênio ou estrógeno, e esse hormônio acaba se tornando um vilão para aquela mulher. E isso pode ativar a célula que pode gerar o câncer. Então, tem que se alimentar bem, evitar estar comendo essas coisas ultraprocessadas, fazer uma atividade física, pelo menos 150 minutos de atividades físicas durante a semana, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Amamentar, a questão de amamentar também evita o câncer de mama. Não fumar e não beber. O álcool e o fumo, o cigarro, o tabagismo é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama. O álcool e o fumo desenvolve tanta prejudicial, né? bagaceira nesse mundo, não seria Principalmente novidade. o fumo, né? Não, Porque o álcool a gente ainda consegue expelir, mas o fumo ele vai... fica lá, A nicotina vai só agredindo nossas células. pesado. Eu vi algo, tá, não foi com pouco tempo, não, tá com um tempinho.
em relação à questão do celular. Evite estar com o celular assistindo aqui perto aqui bota não colocar no bolso, que pode ser. Uhum. Isso é mito ou é verdade? Ao meu ver, é mito. Hum. Porque não tem tanta radiação assim, né? Mas se for para evitar, vamos evitar. Eu vi Hoje em dia tá tudo tão assim. sério, homens não botam o celular no bolso da frente, mulheres não evitam É a botar. mesma coisa tem o pessoal, quando uma mulher tá grávida, que bota uma chave assim na barriga, e aí diz que a criança vai nascer com lábios leporinhos abertos. Sim, Isso é só. aí eu tinha visto alguma coisa assim, você estava falando sobre ativar e tal. Será Uhum. que o celular tem essa Não, é mais capacidade? radiação pesada, digamos assim. Muito bem, Valdeir, tá precisando de alguma pergunta aí? Sim, Você tava tem? aqui, ó, acompanhando o Instagram da Secretaria de Saúde, né? E é importante, né? A produção aqui do meu vídeo. É importante, né? A temática mesmo do câncer de mama, né? Você como enfermeira, né? Qual a mensagem que você deixa para as mulheres, né? Que é uma área que você atua fortemente, digamos assim, né? Está se especializando para isso. É uma área que você gosta, é uma área que você acompanha, é uma área que você trabalha diariamente, né? Como é Diariamente. que Já uma conheço mensagem cada paciente mesmo. já conhece, né? Já faz parte da vida dela, né? É, Porque já as sei pessoas que aquelas que me dão mais trabalho, que eu É, preciso ficar pegando no pé. é verdade. A mensagem que eu tenho a dizer é a seguinte, que as mulheres, elas precisam se amar, elas precisam se cuidar, elas precisam se tocar, tá? Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Então, se você pode realizar sua mamografia hoje, vá hoje. Que um dia traz diferença na vida dessa mulher. Que elas percam a vergonha. Hoje em dia não, porque já estão acostumadas comigo. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu sofri, viu? Ninguém para ganhar queria. confiança. Para ganhar confiança. Em relação à coleta citológica, elas diziam assim: eu vou fazer com ela, vou não, que eu vi essa menina crescer. Mas hoje em dia, aos pouquinhos, eu fui cativando cada uma. E elas hoje frequentam o posto. Ainda falta, ainda tenho muito trabalho a fazer, mas o pouquinho que eu fiz já é gratificante para mim. E para aquelas mulheres que estão nem aí para a vida, digamos assim, eu oriento elas a procurar a gente no posto de saúde, que a gente está lá para atender elas, para orientar, porque se cuidar é o melhor conselho que eu posso dar a elas. Porque muitas vezes quando a gente detecta o câncer, já pode ser tarde demais. E ninguém está preparado para perder quem a gente ama, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, elas precisam se amar e precisam pensar no próximo, digamos assim, na família dela, né? Porque é difícil, muito difícil. Eu já perdi várias pessoas com câncer, perdi minha irmã, foi leucemia. Já perdi Belinha, que foi uma amiga maravilhosa que o trabalho me deu. E Belinha, ela morreu de câncer. Ela teve câncer de colo de útero, tratado, curado, mas depois a doença voltou. E quando ela voltou sem pena. Por quê? Ela se tratou, mas ela não se cuidou. Baixou a guarda Baixou a guarda, que era briga entre eu e ela, tipo, era entre tapas e beijos a gente. Eu dizia, Belinha, não faça isso. Belinha, pare de fumar. Você sabe que não pode fumar. Ela, Glauciele, deixe eu aí. Então, a gente precisa se amar. Eu sei que para quem fuma não é fácil deixar o cigarro, né? Que é um vício. Mas se puder evitar, é melhor ainda. Porque o nosso corpo pode trazer danos futuros. E isso não é legal para ninguém. Nem para a própria pessoa, nem para as pessoas que estão ao redor dela, que ama ela, né? Justamente. Verdade, eu comungo dessa sua ideia, né? Eu perdi meus pais também com câncer, né? Os dois em seguida, Ó, por câncer. O meu pai, ele fumava muito, bastante. Foi câncer de garganta. E minha mãe foi no pulmão, água no pulmão, né? E assim, sofreu eles, né? Com todo aquele processo da problema, o doença. processo desgastante, nós adolescentes. Então a gente faz esse apelo, né? Para as pessoas se cuidarem mais de sua saúde. Pense em você e pense naquelas pessoas que estão ao seu redor, que sofrem também. E uma coisa que eu costumo dizer que está matando muitas pessoas é a alimentação. As pessoas ultimamente vêm se alimentando de uma forma muito errada.
vem comendo coisas muito industrializadas, ultraprocessadas, e isso acelera o câncer, não só o câncer de mama, qualquer As tipo outras, de né? câncer, câncer de pulmão, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de fígado. Então, é se cuidar. 20 minutinhos de atividade física, de uma caminhadinha, vai fazer tão bem à sua saúde que você nem imagina. São Você dicas. vai dormir melhor, você vai passar seu dia melhor, vai se estressar menos, né? A atividade física ela ajuda bastante também nessa questão Só 150 minutinhos por semana tá bom. Pronto, 2 horinhas e pouco. quase nada, comparado É, ao benefício que é o vai trazer. benefício que ter, vai né? trazer. A gente fala aqui de dica de saúde, mas é mais de prevenção de vida. É prevenção de Prevenção vidas. de vida, porque é algo muito presente e algo muito certeiro. Dificilmente alguém que é acometido desse tipo de doença não vai sofrer, não vai passar por situações complicadas e toda a família sofre junto. Toda a E família. também tem um recado também que você não disse, mas eu vou dizer para os homens, os maridos preconceituosos, os namorados, Bom os pais, destaque. porque, tipo, você tá, minha esposa não vai, minha filha não vai, minha namorada não vai, mas quem vai? Se Deus a livre de acontecer Uhum, alguma coisa com ela, quem vai sofrer é ela, principalmente. principalmente. Principalmente ela. Ele que vai, talvez, Deus queira que não, talvez perder alguém se ela não se cuidar. Mas ela que vai sofrer. Então tem gente que, por ignorância, Pura ignorância, essa é a não, palavra. não quer que a pessoa se trate, não quer que a pessoa se cuide, não quer que faça exames. E eu já presenciei uma conversa na frente de um posto. Eu fui para fazer outra coisa e eu vi o cara conversando lá. Só se for para fazer exame, para tirar roupa, não tire, não. Ele já foi pensando de uma coisa, eu não sei nem qual era o que Ou acaba. então, assim, é homem ou mulher que vai Então, fazer esse exame, muito. né? Também Ainda tem tem isso. isso. É Quem que vai homem lhe ou atender, mulher? né? Quem é que vai lhe Pois atender? Aí se disser é um doutor, vai não. Não vai não. Eu vou chamar você. Vai não, Eu vou volte, chamar você. volte. É. Mas eu já ouvi uma conversa assim na frente do posto, só, se for para examinar para tirar roupa, não tem negócio de tirar roupa, não. Não sei o que, não sei o que. Eu não sei o que é, não nem o que era. Mas existe também uma ignorância, existe essa Existe. parte que afeta muitas mulheres que, infelizmente, vivem em uma submissão, vamos E é colocar tanta assim. ignorância porque, assim, eu acredito que hoje em dia, uma questão simples, um filho. Hum. Você hoje em dia tem um filho se você quiser, porque a gente tem tantos meios contraceptivos, mas tem maridos que não deixam as mulheres fazer planejamento familiar. Para eles, elas precisam ter um filho a cada ano, mesmo não sendo da vontade deles. Entendeu? Aí muitas vezes elas chegam procurando no posto de saúde, pedindo uma informação, querendo saber como faz, pedindo para tomar injeção anticoncepcional, porque é só uma vez no mês e ele não vai saber que ela vai estar tomando. E é difícil viver dessa forma. Muito. Mentindo, escondendo, Isso. entendeu? E o que era para ser um parceiro se torna alguém que não. Um encosto. O encosto. O anjo Encosto mal, ruim. só dá a dica pro mal. É. Enfim, para concluir, esse é o recado para os homens que estão aí acompanhando. Incentive suas esposas, incentive suas filhas, incentive suas namoradas, seus colegas de trabalho que não faz. Tem sempre aquelas pessoas teimosas, mas aí só É. conversa aí. E por favor, mulheres, se cuidem. Por favor. Por favor. Vão lá pro posto que eu vou estar lá pedindo uma mamografia para vocês. Que pode ser realizada, é bom destacar, tanto em Maceió, o SUS disponibiliza, quanto no Agarrais agora, no Hospital de Delmiro. Também está fazendo. E a nível estadual, a gente consegue fazer mamografia em mulheres com menos de 50 anos. Pelo Ministério da Saúde, não, porque o SUS não cobre. Mas a nível estadual, eles já estão disponibilizando para aquelas mulheres a partir dos 40. E como é que tá a questão da demanda de cirurgia? Tá demorando muito para fazer? Quando acontece assim, demora? No caso, No caso do tipo assim, diagnostou, vai fazer a cirurgia. é um pouquinho Tem complicado. tem Se também. você tiver questão de sorte, sai rápido, senão demora um pouquinho. Tem mulheres que preferem procurar até outro estado. Eu conheço pessoas que fazem tratamento em Aracaju, Recife. Mas Mas- mais um motivo para se ter mais cuidado, Podia porque não. você Ter vai mais ter que ter um cuidado, tempo para Porque marcar. além de, vamos supor, você foi diagnosticada com câncer de mama, em estágio avançado, aí você ainda vai passar mais tempo ainda esperando uma vaga, digamos assim, para uma cirurgia, para uma quimioterapia.
Aí é difícil, porque pode acontecer de faltar quimioterapia. Teve uma vez que eu participei não sei se foi congresso, alguma coisa assim. A mulher falou assim, eu não vou não, que se eu descobrir eu não vou ter como fazer cirurgia. Qual a lógica? Se ela não for, ela vai morrer do mesmo jeito. Morrer do Então, mesmo jeito. mas a questão é justamente assim, é você ter uma oportunidade de você correr atrás, de você se cuidar, você tem a oportunidade de você fazer o possível. A gente reza para que você faça tudo e não dê nada. E não nada. dê nada. A intenção Mas se é venha a essa, dar, seja no início. para que a secretaria, para que os enfermeiros, para que toda a equipe consiga ajudar. De fato, vocês estão lá para ajudar Ajudar. e orientar. Então, a gente fica muito feliz e agradecido por essas orientações, pelo bate-papo maravilhoso. A gente tem esse compromisso, né, social aqui no podcast, de trazer conteúdo e conhecer também as pessoas por trás dos trabalhos. A gente já ficou muito feliz aqui em tê-la com a gente e de ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de vir aqui tentar incentivar mais essas mulheres a se cuidarem. E também gostaria de parabenizar vocês Obrigado. pelo incentivo também, pela preocupação com o Outubro Rosa, em estar orientando a população em relação a isso, quebrando preconceitos, quebrando ignorâncias. E espero que a nossa mensagem possa levar informação para muita gente, né? O nosso objetivo é esse, a nossa intenção é essa, ajudar o próximo. Se quiser mandar também um abraço para alguém, seus colegas de trabalho Fica à também, vontade. fique à vontade. Gostaria de mandar um alô para toda a minha equipe do PSF Urbano 2 e a equipe do PSF Urbano 1, que também foi quem me acolheu logo quando eu comecei essa jornada. E para minha família, claro. E são muitos também. Não vou nem citar nomes, para ninguém ficar chateado. Pois é, né, Rodrigo? Muito bem, né? Obrigado, Glaucio, mais uma vez, né? O Glaucio de prontidão aceitou o convite. Era para ser na outra quinta, mas por questões de agenda não pôde, mas de prontidão não disse não, né? A gente fica feliz muito quando a gente importante. faz o convite e as pessoas aceitam de prontidão, né? Porque a gente vai falar de uma coisa que você domina, né? Que é a sua Eu fiquei profissão, que é a surpresa. sua vida. Quando eu vi a mensagem assim, Glaucia estava do meu lado, assim, Glaucia tá me chamando para participar disso. Ela, você vai? Eu disse, não, mulher, não disse que eu não vou. Só tive um pequeno susto, né? Eu vou falar, a maioria dos convidados se pergunta, eu vou falar sobre o quê? Sobre o que você conhece, não tem segredo, né? Eu vou falar sobre o quê? Você é cantor, você vai falar sobre a música, né? É porque meio que para vocês é mais fácil, digamos assim, né? Nada. Porque vocês lidam com isso. A mesma coisa sou eu. Eu lido com minhas vacinas, sei lá, curativas, para coisa fácil. Se Não, vocês forem fazer isso, para vocês já é Não, mais muito complicado, difícil. né? Isso é. Sim. É Mas, porque assim, eu e esse danadinho aqui, a gente não se dá muito bem, não. E olha que você já deve ter feito bastante palestra já, né? Já, mas sempre é tudo muito novo. Mas É então, um público diferente, um tema diferente. Às vezes você tem mais dominância, outras vezes não. mas é isso aqui. É a gente conversar sobre o que você domina muito bem. O conteúdo foi passado, o episódio foi feito com muito carinho. E a gente fica na expectativa de que pessoas que assistam esse episódio fiquem aí mais informados e que também sirva para em algum momento. Só olha, se você for em alguma palestra, só pessoal, eu falei com mais detalhes lá no podcast, vai lá, assista. Você pode usar também como um link, né? Com certeza. Para incentivar, para ensinar, para conhecer melhor. E de quebra vai conhecer melhor a vida da enfermeira. Vai conhecer melhor as intimidades. Então a gente vai encerrando por aqui, né? Muito bem, nossa gratidão a você que ficou até agora com a gente nesse sabadão, né? Nesse véspera da eleição, né? Nesse sabadão sem casa. Procura meu título. Nossos agradecimentos, tá bom? E acompanha nosso Tô na Serra Podcast, manda pra geral. Oi? Produção, é o quê? Fala aí de novo. Bora lá. Manda pra geral, tá certo? Manda pros seus amigos, familiares, que tá incrível, né? Esse episódio, o 20º episódio do Tô na Serra Podcast, não é isso, Thiago? Exatamente, a todos vocês, nosso forte abraço, nosso muito obrigado mais uma vez a Nega, ao Glauciele, como é conhecida, a enfermeira, a especialista e todo mundo, a gente fica muito feliz em poder trazer esse conteúdo para vocês. Aquele abraço todo especial, você que ainda não é o nosso seguidor no Instagram,
vai lá e segue. Você que também ainda Corre. não é inscrito, vai lá e se inscreve. Ativa o sininho. Ative o sininho, curte, compartilha, comenta e faça parte também desse podcast maravilhoso. Um forte abraço, manda aí um abraço todo especial à sua equipe lá, continue o trabalho maravilhoso. E a você, Muito nosso obrigada. querido internauta, um abraço especial e até o próximo, até o 21º, né, Valdeir? Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.